Ali em Ezequiel 37, o que nos fala que o Senhor mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos. Ossos, a Bíblia fala sequíssimo, não estava apenas seco, mas sequíssimos, né? Então o Senhor falou assim para Ezequiel: vai e fala a esses ossos, poderão eles ter vida? E Ezequiel falou assim: Senhor, tu sabes. Então ele diz: vai e profetiza a esses ossos. E quando Ezequiel profetizou sobre esses ossos, a Bíblia diz que esses ossos se juntaram, né? Houve-se um grande barulho, houve um ruído, um barulho, e eles se juntaram aos seus ossos. Quando eles se juntaram, o Senhor falou assim: agora vai e profetiza, né? E sopra como espírito, que o espírito entre neles. E Ezequiel, quando falou, que profetizou, o espírito entrou nesses ossos. Então, irmãos, aqueles ossos que eram apenas ossos sequíssimos, separados, agora eles se juntaram. E a Bíblia no final do texto fala que isso se formou um grande exército. Esses ossos que eram secos, quando eles estavam separados, eram apenas ossos, mas quando eles se juntaram, eles formaram um grande exército. Amém. Nós chegamos à lição 18 do nosso livro, né? Fundamentos da Fé Cristã, como temos acompanhado, né? Temos visto todos os sábados na nossa EBIG. Essa é a mensagem 18. O assunto da nossa lição é a igreja, número 3, né? E essa é uma lição muito importante, irmãos. Não é indiferente para nós, né? Temos ouvido muito, temos visto muita coisa sobre a igreja. Mas esse livro, ele nos aponta que, apesar de muitos cristãos falarem sobre a igreja, muitos comentários acerca da igreja, mas pouco se sabe sobre a igreja. No meio do cristão, na verdade, tem pouca verdade sobre a igreja. O que se fala, o que se comenta, o conceito que as pessoas aí fora têm no que tange a vida da igreja, a palavra igreja, não é o que as escrituras nos apontam. Está muito diferente do que a Bíblia mostra para nós, o que é a igreja, né? E graças ao Senhor. Esse livro fala que depois de passado mais de 2000 anos após a morte do Senhor, o nome igreja ainda é pouco conhecido, né? A igreja ali, na morte e ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ali a igreja foi gerada, né? A igreja foi gerada em Cristo, ela saiu dele. Só que essa palavra igreja não é muito compreendido até hoje. E por falta dessa compreensão do que é a igreja, muitos cristãos são impedidos de desfrutar das riquezas de Cristo, que o Senhor dá por meio da igreja, né? Por falta de conhecimento, né? Então hoje o Senhor vai abrir para nós mais um pouco do seu conhecimento. É importante saber, irmãos, ainda que às vezes nós estamos vendo a igreja como que uma visão pouca, né? Uma visão como que dentro de um poço você vê um pedaço. Você vê um pedaço, né? Quando você está dentro de um poço, você vê um pedaço do céu. Mas quando você sai, você tem uma visão ampla, né? Você vê numa plenitude. Então, assim, o Senhor quer abrir para nós, todos os dias o Senhor quer abrir para nós o que é a igreja. O Senhor quer revelar. Realmente não possamos ser mais esses cristãos sem conhecimento do que é a igreja, né? Amém? O livro também nos mostra que a igreja não é um lugar físico. É importante notar, né? Porque o que se diz aí fora quando se fala de igreja? Muitos falam, é uma casa com uma cruzinha, né? É um templo, é um templo grande, é uma construção, é uma catedral, né? Isso é o conceito que diz ser a igreja, mas não é o que a Bíblia fala da igreja, né? A Bíblia não diz que é a igreja, porque não é um lugar físico. Como eu falei, a igreja ela saiu de Cristo, então logo a igreja ela foi gerada dele, né? Então a Bíblia nos aponta aqui que a igreja é o corpo de Cristo. Ela saiu dele e voltará para ele. Então não é um templo, não é uma casa, porque Deus não pode habitar em casa feita por mãos humanas, né? O versículo aqui fala assim, que vós sois o templo de habitação de Deus, né? Podemos começar com esse versículo, né? Que é 1 Coríntios 3, 16, né? Os irmãos, Júlio pode projetar aí para nós, né? Nesse versículo, 1 Coríntios 3, 16, nos mostra que
não somos santuários, né? Que nós é que somos santuários, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, nós devemos saber disso. Muitos cristãos não sabem, mas nós temos que saber disso. Nós somos santuário dedicado ao Senhor. Nós somos o seu santuário. E o Espírito de Deus hoje habita em nós, né? Então, o Senhor, ele nunca, né, habitou em casa. Ainda que no Antigo Testamento eles faziam tendas, templos, né, para a habitação de Deus. Mas no Novo Testamento, nunca em lugar nenhum se acha um ajuntamento, se acha um lugar um prédio onde se diz, ali é a igreja. Nunca, né? Sempre no Novo Testamento aponta a igreja como um ajuntamento, como um povo, né? Um povo separado, um povo chamado, escolhido e regenerado para ser a igreja. Então, não é um templo, mas a igreja somos nós. Nós somos a habitação de Deus, né? Quando fala em lugar físico, é comum aí ouvir dizer assim, vamos à igreja, ou a igreja está aqui, ou a igreja fechou, a igreja... Algo assim, né? Por exemplo, quando eu li aqui, eu lembrei de que lá no Novo Gama, um período que eu reuni, foi engraçado, tinha uma senhorinha lá, que ela, bem idosa, e os filhos iam e buscavam ela na reunião, né? Aí quando estava perto de acabar a reunião, eles ligavam para ela, para saber se podia ir buscar. Aí ela atendia, bem alto, o telefone bem alto. Ela atendia, aí ela dizia assim, não, vem agora não, a igreja não acabou ainda não. Era muito engraçado. Às vezes o irmão estava liberando mensagem e ela atendia o telefone. Ela já dizia, não, agora não, a igreja não acabou ainda não. E a gente ria, né? Então, esse é um conceito que muitos cristãos têm, né? Que é a igreja como um lugar. Então, aqui mostra para nós que não é um lugar físico, mas a igreja somos nós. É um ajuntamento de pessoas salvas, pessoas regeneradas, pessoas escolhidas pelo Senhor. E também, ainda que diga assim, não é uma casa, é um ajuntamento, mas não é um ajuntamento social. Nós não viemos aqui fazer uma social, juntar pessoas. Não é um aglomerado de pessoas para fazer uma social. Não é. É pessoas salvas, é pessoas regeneradas, é pessoas que têm a vida de Deus. A igreja saiu de Cristo, então a igreja ela tem parte dele, né? Nós fomos gerados por ele, então somos membros uns dos outros, né? Então são parte dele. Então não é apenas um ajuntamento em si, né? Podemos dizer, não é uma casa, então é um ajuntamento, então se juntar muita gente ali, um aglomerado de pessoas, ali é a igreja? Não. A igreja é pessoas salvas, pessoas que saíram dele, né? Pessoas regeneradas, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então não é também uma instituição religiosa. A igreja é um organismo vivo. A igreja saiu de Cristo e voltará para ele. Então a igreja é o corpo de Cristo, né? Em Efésios nos fala isso, né? Vamos ler aqui, irmãos. Efésios fala. Efésios 1, do 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça o deu à igreja, o qual é o seu corpo. 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, aqui a Bíblia fala aqui em Efésios 1, que Deus, ele quis mostrar o poder, o seu poder, a sua glória, em forma de como sabedoria de Deus. O Senhor, ele ressuscitou a Jesus. E quando ele ressuscitou, ele colocou o Senhor Jesus acima, muito acima de tudo, de todo principado, de toda potestade, de todo nome, de todo domínio, todo poder. O Senhor Jesus está acima de tudo isso. E Deus o colocou assentado à sua direita, à direita de Deus. Ele está, então, acima de todas as coisas. E no final do versículo fala assim, e para ser o cabeça, o deu à igreja. Então, assim como Cristo, ele está assentado à direita de Deus, está acima de todas as coisas, a igreja, que é seu corpo, também está. Nós também, juntamente com ele, estamos assentados nos lugares celestiais. Nós também estamos acima de tudo isso, irmãos. Estamos assentados com o Senhor, porque se ele é o cabeça, ele está à direita do Pai, nós também estamos, né? Se nós como corpo, nós também estamos. Não tem
tem como separar Cristo, o corpo, da cabeça, né? Se Deus exaltou sobremaneira, se Deus o fez assentar à sua direita, se Ele o colocou acima de tudo, e Ele deu como cabeça da igreja. No final fala assim, a igreja que é o corpo de Cristo. Então nós como igreja, nós também estamos assentados à direita. É por fé. Irmãos, isso não é por obras, mas é pela fé. Se você crê, você está assentado à direita, você está assentado nos lugares celestiais, e você está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, todo domínio, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, como igreja, né? Como igreja nós também estamos assentados com o Senhor. Aqui fala assim que não é uma organização religiosa, como eu falei para vocês, mas a igreja, ela saiu de Cristo. Em Efésios 2, do 4 ao 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, e juntamente nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, irmãos, logo, igual eu falei, se o Senhor Jesus está, quando nós morremos, quando o Senhor Jesus morreu, nós também morremos. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Então, como Ele está assentado, nós também estamos assentados. Porque somos o seu corpo. Não tem como separar, né? Separar Cristo da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela também está assentada à direita de Deus, né? Nas maiores alturas, né? Porque aqui fala, é um organismo vivo. Né? Igual eu falei para vocês. A igreja, ela é uma vida. Ela não é uma organização. Eu também não posso dizer assim, como igreja... eu faço parte dessa igreja. Não, a igreja é o organismo vivo do Senhor Jesus. Eu não basta apenas fazer parte desse aglomerado, desse ajuntamento, mas eu tenho que ter essa vida. Ou seja, mesmo em casa, eu sou a igreja, porque eu tenho a vida de Deus, a vida que foi gerada, está em mim. Então, eu em casa, onde eu estiver, eu sou a igreja, né? Não só aqui, mas... em todo um lugar que eu tiver também eu sou a igreja, né? Quando eu li esse de Efésios, eu lembrei de Ezequiel 37. Só vou comentar, eu não precisa projetar, não. Ali em Ezequiel 37, o que nos fala que o Senhor mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos. Ossos, a Bíblia fala sequíssimo, não estava apenas seco, mas sequíssimos, né? Então o Senhor falou assim para Ezequiel, vai e fala a esses ossos, poderão eles ter vida? E Ezequiel falou assim, Senhor, tu sabes. Então ele diz, vai e profetiza a esses ossos. E quando Ezequiel profetizou sobre esses ossos, a Bíblia diz que esses ossos se juntaram, né? Houve-se um grande barulho, houve um ruído, um barulho, e eles se juntaram aos seus ossos. Quando eles se juntaram, o Senhor falou assim, agora vai e profetiza, né? E sopra como espírito, que o espírito entre neles. E Ezequiel, quando falou, que profetizou, o espírito entrou nesses ossos. Então, irmãos, aqueles ossos que eram apenas ossos sequíssimos, separados, agora eles se juntaram. E a Bíblia no final do texto fala que isso se formou um grande exército. Esses ossos que eram secos, quando eles estavam separados, eram apenas ossos, mas quando eles se juntaram, eles formaram um grande exército. Então, assim somos nós, né? Individualmente, se você for apenas um osso, se você estiver separado, alheio ao corpo, você é apenas um osso, você é apenas um membro. Mas quando você se junta, né, quando nós juntamos, aqui fala assim, cada osso juntou ao seu osso e formou um grande exército. Então a igreja também é o exército de Deus, né? Junto nós somos um exército, né? Se estiver separado, irmãos, você pode dizer assim, o inimigo pode até te acusar, você tá no vale. Ali era um osso, ele tinha resistência, mas ele estava por cima, né? Você pode dizer assim, eu estou no vale, mas eu estou por cima. Né? Mas quando ele ouviu a voz do Espírito, por meio da palavra, eles se juntaram. E por meio do Espírito, eles formaram um grande exército. Então a igreja não é apenas pessoas, o Senhor juntou pessoas ali, juntou. Não, a igreja, ela vem da palavra de Deus. A igreja, ela veio do sopro de Deus. A igreja é formada pelo Espírito de Deus. Quando Ezequiel soprou, que falou do Espírito sobre eles, eles se juntaram e eles formaram um grande exército. Irmãos, pela fé, quando nós nos unimos aos irmãos como corpo, nós formamos um grande exército. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui o próximo passo. Sim, aqui também fala que é a família de Deus. Ao crer, né, pela fé, a igreja é a família de Deus.
Quando nós vimos sobre casa, sobre templo, que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. O Senhor, nós somos santuário. Então, e uma casa, um lar, ela tem o quê? Uma família. Ela é constituída de pai, mãe, filhos, irmãos. Então, a igreja hoje é o nosso lar, como nós cantamos o hino, né? Constituída de família. Então, na igreja, nós temos Deus como pai, temos irmãos, temos filhos. Nós somos a família de Deus. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, não somos pessoas alheias, né? O Senhor nos chamou como igreja. Agora temos a vida de Deus. Então, na igreja, nós também somos a família de Deus. Amém? Aqui no outro ponto aqui, que ele fala assim... Habitação de Deus. Fala que, nos mostra que no Antigo Testamento, eles tinham, Deus ainda habitava, tinha templos, igual eu falei, tinha templos, tinha tenda, mas quer seja tenda, quer seja templo, era lugar físico, né? Deus estava aqui, quando eles, a tenda se movia, Deus se movia, andava com eles, né? No povo. Mas essa não era a vontade do Senhor. Ali o Senhor já mostrava que o desejo de Deus era ter um corpo, né? É tanto que quando Davi, ele tinha essa preocupação, ele dizia assim, eu habito em casa feita por cedro, e Deus está em tendas, né? Então, ele tinha essa preocupação de fazer uma construção para o Senhor. Mas o Senhor falou, Davi, não te preocupas, você não precisa fazer casa para mim, eu quero ser morada em você, eu quero fazer casa em você. O Senhor, ele já tinha essa visão da igreja, né? Que a igreja é como seu corpo, o Senhor queria habitar nele, não ele fazer casa para o Senhor. Então, ainda que seja tenda, que seja templo, ainda era lugar físico, né? Mas o desejo do Senhor era algo espiritual, um ajuntamento de pessoas salvas, pessoas lavadas, pessoas remidas, pessoas que formam a igreja. Essa é a visão que o Senhor tem nos dado, né? Por meio da sua habitação. Vou só terminar com esse versículo aqui, irmãos. Amém. Amém. Em 1 Coríntios 3,16, vamos encerrar com esse versículo. Amém. Pode... Sim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É o mesmo? É o mesmo. Não, então volta um pouquinho, Júlio. 1 Coríntios 3, não, 6, desce um pouquinho, é 6,19. Esse ali é o mesmo. 1 Coríntios 6,19. Sim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui Paulo mostra que ele estava falando para os coríntios, que eles teriam que cuidar, que eles teriam que saber que eles o corpo deles não podiam fazer qualquer coisa, o corpo deles era o santuário ao Senhor, era dedicado, igual nós lemos, né? Nós lemos que era o corpo do Senhor, era a habitação do Senhor, então eles não podiam viver de qualquer maneira, não podiam fazer o que eles queriam, eles precisavam preservar este corpo, porque o Senhor habitava neles, né? No final de Efésios, o versículo que nós oramos lendo, né? O 2, do 19 ao 21, o 20 e o 21, Efésios 2, coloca aí, Júlio, só para mim terminar. Quando ele fala do edifício, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui, outra parte da igreja, quando ele fala de habitação, não só o Senhor, ele quer habitar em nós de maneira individual. Somos casa, habitação de Deus, mas junto também somos edifício de Deus. Quando nós nos juntamos, nos unimos, estamos juntos, nós formamos um edifício que cresce para ser a habitação de Deus, dedicado ao Senhor, né? Então, esse é o viver da igreja, irmãs. Não é um viver físico, mas é um viver coletivo, de pessoas salvas, pessoas regeneradas, pessoas que têm a vida de Deus, e é na qual o Senhor quer habitar. O Senhor, ele tem um lar, o Senhor quer habitar em nós. E isso nos dá descanso para Deus. Deus achou o seu lar. O Senhor hoje ele vai habitar em você. E nós também, quando nós habitamos nele por meio do Espírito, por meio da igreja, nós também temos descanso. O Senhor também nos dá descanso na sua igreja. Descanso e prazer. Amém. Jesus é o Senhor.